Bom, vamos começar então. Galera, obrigado pela participação de vocês, obrigado pela presença de vocês, pelo tempo hoje. Com todo mundo tendo sempre 1 milhão de coisas para fazer, não é fácil tirar uma hora da agenda para acompanhar uma discussão, mas ao mesmo tempo ganhar conhecimento e ganhar informação é importante, né? Não dá para cortar a árvore com o machado cego. Então, o que vocês estão fazendo aqui é super louvável, afiar o machado para que vocês consigam ter mais eficiência e cortar a árvore, aí, entre aspas, de uma maneira mais fácil. Bom, hoje a gente vai falar de subestação digital, um pouco da história de como as subestações evoluíram até aqui e principalmente do que está acontecendo agora e para onde as coisas estão indo, né? Falar de futuro, falar de tecnologia para ajudar vocês no dia a dia de vocês. Para isso, eu sou o Leandro Paião, eu sou um Digital Innovator aqui na Schneider, eu ajudo a Schneider a passar pela transformação digital e fazer com que os nossos clientes também passem por essa transformação de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais fácil, para que eles usem isso a favor deles. E trouxe 3 pessoas que também estão bastante inseridas nesse contexto de tecnologia, especificamente em subestações e subestações digitais, que vão falar para vocês hoje. O primeiro deles é o Egberto Moreira, que ele pediu você se apresentar. E, Egberto, não sei se todo mundo te conhece, aí uns 30 segundinhos, 60 segundinhos. Bom dia a todos. Meu nome é Egberto, eu trabalho na Schneider, já tem um horizonte de uns 13 anos, sempre nesse segmento de subestações e Feeder Automation. Então, a gente tem uma experiência bem vivida aí nessa área, né? Tenho formação em engenharia elétrica, também mestrado na mesma área. E estamos aqui para bater um papo, né? Ninguém é dono do conhecimento, a gente está numa trilha constante aí de aprendizado. E a ideia aqui é fazer um bate-papo um tanto informal para troca de experiência, né? Troca de compartilhamento de conhecimento. Acho que essa é a ideia aqui do nosso momento. Show de bola. Humberto Vaza que mandou bom dia, o Marcos Rogério também, bom dia para todo mundo. E o próximo da lista é o Fábio Castellini, ele é nosso gerente comercial de sistemas de potência, de sistemas de uma forma geral aqui na Schneider, e também tem anos e anos de experiência dentro do setor elétrico. Fábio, quer se apresentar um pouquinho? Obrigado, Leandro. Bom dia para todo mundo. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de vocês aí, como o Leandro comentou, investir um pouquinho do tempo de vocês para a gente trocar figurinhas a respeito de subestação digital, né? Como o Leandro comentou aí, eu sou responsável comercial dentro da Schneider pela divisão de Power Systems, tá? Estamos falando aí da divisão que trata todos os sistemas de distribuição de energia, incluindo também a parte de automação de energia. Tá? Eu estou no mercado há exatos 19 anos, predominantemente na área comercial. Tá? Então, eu acho que hoje eu vou aprender bastante aqui com os meus colegas Egberto e Cláudio, que tem um viés aí técnico bastante robusto, né? Mas eu acho que é importante a gente complementar a visão como um todo, obviamente, trazendo também pontos comerciais relevantes para o tema. Tá bom? Um excelente bate-papo aí para todos nós. Show de bola, Fábio, obrigado. E o nosso terceiro convidado, e claro, igualmente importante, é o Cláudio Mardegan. Ele é autor do livro Proteção e Seletividade, volume 1. Tem rumores aí que vai chegar a versão 2 desse livro logo aí, acho que é bem famoso no nosso setor o livro dele. Ele também atua como consultor, ele também há anos, mais de 30 anos aí no ramo de proteção. Cláudio, quer se apresentar aí para o pessoal? Cláudio? Cláudio está no mudo, não? Pode ser que esteja no mudo. Bom dia a todos. Saiu o som aí? Agora sim. Ok. Então, em primeiro lugar, bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E já aproveitando as palavras do Egberto, que o conhecimento, ninguém é dono dele, a gente aprende todos os dias um pouquinho, né? E a gente já está há 40 anos na área, então a gente acabou passando aí por uma série de transformações
E essa é mais uma, né? A digitalização, a comunicação digital, né? Então, essa live é importante para dar um fast overview, né, daquilo que está ocorrendo, né, e vai ocorrer, né, daqui para frente. E a gente tem que ter a disposição de querer mudar, né, porque tudo isso, a gente tem que quebrar esses paradigmas, né, de alguma maneira, né, mesmo você pega eu aí com 40 anos, a gente já pode dizer que é quase um eletrossauro, né? Dentro da engenharia elétrica, tá certo? Então, então a inércia dos mais velhos é mais complicada para entender esse começo aí, né? Eu sou formado lá em Itajubá em 1980, trabalhei na Triel, na Cetal, então eu passei por estudos, projetos, análise de sistema, engenharia de campo, montagem, manutenção e subestações também. Então, assim, então, esses últimos anos têm exigido um esforço maior, né? Quem é mais jovem tem uma facilidade maior para entrar no mundo digital, né? Nós temos uma dificuldade, uma inércia maior, vamos falar assim, não vou falar dificuldade, uma inércia maior de acompanhar essa evolução. Então, é uma oportunidade ímpar para mim também, tá? Obrigado aí. Uma boa live para todos nós. Show de bola, show de bola. Vamos começar a animar então. Obrigado por todos vocês, obrigado por quem está assistindo. É isso aí. Ninguém aqui é dono da verdade e a gente está esperando, inclusive, também ouvir de vocês, de quem está assistindo, comentários importantes, comentários que façam sentido para a gente aumentar o nível da nossa discussão. Eu queria começar com você, Fábio Castellini. A gente conversa sempre aí sobre um pouco da evolução de como as subestações foram evoluindo, né? Então, para talvez deixar as pessoas, quem está aqui na mesma página, eu vou compartilhar um slide aqui com você agora e eu queria pedir para você falar um pouco sobre como é que a gente veio até aqui em termos de subestação e principalmente para onde a gente está indo, né? Legal. Obrigado aí pela pergunta, Leandro. Bom, essa é a famosa pergunta entrega idade, né? Você começa a trazer lá de fora e trazer histórico, você vai mostrando a idade que você já tem e tudo aquilo que você já viveu, né? Se a gente tentar fazer aí esse slide, ele ilustra bem isso, uma linha histórica de como a gente evoluiu em termos da digitalização da subestação. É interessante a gente voltar ali para a década de 90, depois aí de longos anos, ali desde a década de 50, que a gente veio praticamente defrontando apenas com relés eletromecânicos nas nossas subestações. Depois de um longo e tenebroso inverno, a gente realmente teve uma mudança de paradigma e aí começou uma evolução bastante acelerada em termos de digitalização de subestação, né? Na década de 90, é ali que começam a aparecer os primeiros relés microprocessados, os relés digitais. A primeira geração de relés digitais aparecem ali na década de 90, a gente começa a ter uma mudança da forma que a gente faz o controle da subestação, né? A gente começa a implementar os relés de proteção. Claro, nós temos ainda sistemas digitais, sistemas de controle centralizados, né? A gente ainda encontra muitas subestações no Brasil, tá? Subestações de distribuição, ou subestações industriais que ainda seguem esse conceito, onde a gente tem ali os relés microprocessados, os relés digitais instalados nas proteções dos seus bays, na proteção dos seus alimentadores, transformadores, enfim, de todos os seus elementos da subestação. A gente tem, em geral, um elemento concentrador nessa subestação, tá? A gente pode ter uma UTR, ou alguns até baseados em CLPs. Em algumas delas você tem aqueles sinóticos nos painéis para fazer os controles. Eventualmente, algumas delas você tinha aí uma interface homem-máquina mais simples, equipadas nas subestações, e muitas das trocas de informações entre os elementos dessa subestação eram feitas através de, como a gente fala, contato seco, através fiado. Né? Então, você fazia toda essa aquisição de sinais nas suas UTRs, nos seus relés ou equipamentos de controle, mas a utilização dos protocolos, eles existiam, mas
numa uma intensidade menor, obviamente, do que a gente tem hoje, né? Quando a gente caminha ali já para a época 2000, a gente já tem uma mudança bastante interessante, né, que é a descentralização desse controle, né? Então, você já tem o sistema de controle digital propriamente dito, numa concepção já mais distribuída, tá? É nessa década que surge aí efetivamente o tão difundido protocolo IEC 61850. Né? Acho que hoje, para todos do meio, aí hoje é o standard, né? O estado da arte em termos de comunicação para a subestação. E é aí na década de 2000 que ele aparece bastante forte e as primeiras concessionárias começam a implementar esse tipo de solução e, obviamente, depois a gente acaba expandindo para as indústrias também, pelas características do protocolo e pelas todas as aplicações que ele permite, né? Então, nesse tipo de solução, você tem ali os controles mais distribuídos nas suas unidades de controle, nos seus relés de proteção. Você tem aí uma comunicação em Ethernet com 6850 no chamado barramento de estação, o Station Bus, tá? Que basicamente aí são protocolos Ethernet, é o protocolo Ethernet 6850 que permite aí a troca de informações dos equipamentos que estão aí nesse nível 1, né? O famoso GUSE, né? Que é essa troca aí rápida, prioritária de informação, que é permitida graças aí ao IEC 6850 que surge aí na década de 2000 com uma própria evolução do UK2, né? E aí, chegando aí no propriamente dito nos nossos dias atuais, no nosso tema de hoje, que é a subestação digital, né? Então, a gente tem aí já uma evolução, né, do conceito que nós tínhamos aí no início do século, e agora nós temos um conceito que aparece novo, que é a digitalização praticamente completa de todos os sinais, né? Então, você aparece a segunda edição, né, do 6850, já aparece aí dentro do conceito de subestação digital, né? Novos elementos aparecem, você tem os TCs e TPs não convencionais, o TC e o TP ótico, você tem a Merge Unit, enfim, você tem uma série de elementos que aparecem agora nesse novo conceito de subestação digital. Você tem uma amostragem praticamente completa de todos os sinais, você digitaliza tudo isso e consegue tratar isso em todos os níveis, tá? Então, aqui você tem tudo distribuído efetivamente, você tem uma redução até de equipamentos, tá? Para fazer o controle, uma vez que você consegue fazer essa aquisição aí de sinais de uma maneira mais distribuída e permite levar esses dados para outros layers, para outras camadas, até para a nuvem, para você poder fazer outros tipos de aplicação com esses sinais. Um pouco disso da história aí, Leandro, para colocar todo mundo aí na mesma página do que a gente vai falar um pouquinho hoje. Super, show de bola. Então, uma das grandes diferenças é que agora as coisas passam a estar mais... Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. As coisas passam a estar mais conectadas e com mais informações acontecendo e sendo trocadas entre os diferentes dispositivos. E aí, Cláudio, o que significa isso na prática em termos de benefícios? Bom, em primeiro lugar, né, a gente tem que falar da importância da subestação, né, porque ela é o elo que interliga a geração até o nosso processo. E então a energia elétrica, a subestação sendo esse elo, ela tem que ter muita confiabilidade, ela tem que ter tudo de equipamento que for mais sofisticado, para que tenha confiabilidade em tudo aquilo que a gente precisa, de maneira que o processo não pare, né? Então, esse processo aí, não adianta nada, por exemplo, um empresário investir, às vezes, milhões em máquinas de processo sofisticadíssimas, investir no treinamento do pessoal para operar aquelas máquinas. Se a energia elétrica não tiver lá com confiabilidade, com qualidade de energia, não vai adiantar nada. Então, a digitalização se insere
exatamente nesse contexto, né? Da importância da subestação, né? Se a subestação é importante e ela é o elo que está no caminho crítico de estudo, e vai trazer mais confiabilidade ainda, então eu acredito que a gente está no caminho certo, né? A outra coisa importante, né, que a digitalização colocou a proteção num outro patamar de confiabilidade, de segurança, velocidade, mas não só isso, também de precisão, né? Porque os erros diminuíram muitos, né? Com os relés digitais, com TCs óticos, então a saturação não é uma questão mais, né? Então, tudo isso dentro desse contexto de digitalização, a gente aqui poderia ficar falando horas a respeito desse tema aqui, eu acho que não é o objetivo, mas para a gente entender a importância disso, né? Então, o benefício que ele traz é exatamente isso, né? Você pega na questão de segurança, né? Hoje em dia as pessoas não precisam ficar mais dentro da subestação, né? Hoje em dia nós temos normas rígidas sobre arco, flash, inclusive foi publicada uma nova versão no final de 2018, né? Sobre esse tema. Então, eu entendo, né, que a segurança das pessoas, hoje, a seletividade mudou o foco com toda essa evolução da digitalização, né? Você pega uma seletividade antigamente, o foco era só proteger. Deu um curto, tem que abrir, porque senão, né? Então, com a evolução da digitalização, quando surgiu o relé eletromecânico em meados da década de 50, iniciou a seletividade, né? Aí na década de 90, 80, surgiram os primeiros relés estáticos, né? Entre 70 e 80. Depois teve os relés estáticos de segunda geração, já com componentes militares, né? E depois vieram, né, os relés microprocessados, né? Com a invenção do microprocessador, primeiro os Z80 na década de 80, na década de 90 surgem os relés microprocessados, né? E depois, em 2000, começam a surgir os IEDs, né? Então, foi aonde você vê que essa história... Então, em termos de equipamento, é uma coisa, mas em termos de seletividade também mudou o foco, né? Porque com a digitalização, né, com os relés estáticos, né, e digitais, começou-se a poder fazer seletividade lógica, né? Coisa que não podia fazer com relé eletromecânico, né? E foram surgindo... Então, hoje... A gente tem que proteger o equipamento, né? Proteger a instalação para não pegar fogo, proteger o processo, proteger as pessoas. Isso não estava no foco da seletividade antes. Hoje, a seletividade também tem que ajudar a proteger as pessoas. A gente sabe que a energia incidente, quanto maior o tempo de eliminação da falta, maior o estrago em cima das pessoas, maior as lesões, né? Por queimaduras, né? Então, você vê que esse processo de digitalização, ele veio de uma forma gradativa, mas ele está atingindo um ponto agora que está misturando tudo, né? A gente está misturando proteção, automação, comunicação, supervisão, ou seja, hoje a gente não pode chamar o relé de relé porque seria diminuir a patente dele, né? Porque hoje é um PLC que faz proteção, né? Tá certo? Então, você vê que mudou completamente aquela visão inicial só de proteção, né? Então, com esses conceitos aí, o sensoriamento também foi mudando, a forma de aquisitar os dados, né? Utilizando os TCs, TPs óticos, bobinas de Rogowski, que também estão nessa mudança, né? E os dados em tempo real, né? Você imagina, antigamente mesmo na parte de análise de sistemas, né? A gente tinha programas, ainda tem, né? Que vai lá, você roda um load flow, você roda um curto-circuito, né? Os softwares comerciais hoje, eles estão atingindo um ponto
que ele tá tudo em tempo real, e ele já faz a simulação, já toma a decisão, comunica, então tudo dentro desse contexto de digitalização, né? Legal. Então, toda a parte de load shedding hoje, né, a gente tem os sistemas de gerenciamento inteligentes. Antigamente, o load shedding era feito só por frequência, né? Hoje, não. Hoje é feito por medição em tempo real, muito mais preciso, você descarta só o que você está, e mesmo com mudanças dinâmicas, o sistema é dinâmico, às vezes uma carga está dentro, outra carga está fora, o sistema é inteligente o suficiente para, vamos dizer assim, descartar as cargas que são necessárias, e isso é dinâmico, ele muda com o tempo. Então, você vê que as mudanças, tudo isso vai estar contribuindo, né, para aquilo que se deseja aí, né, da indústria 4.0 ou dos sistemas 4.0, onde a confiabilidade tem que estar nos patamares mais elevados aí, né? Os network managers hoje podem operar subestações a partir de um celular, né? Se eu estou aqui, eu posso entrar através de um celular e operar a subestação. Acontecer um evento, eu consigo do meu celular ver qual relé que operou. Cara, isso aí é fantástico, né? Essa pandemia, por exemplo, é um negócio bacana também, porque assim, a gente acha que é só coisa ruim, não. Está trazendo o mundo para uma nova era, porque o que acontece? A gente está tendo que fazer as coisas à distância. Nós não estamos falando cada um do seu local aqui. Antigamente fazia-se um treinamento, né? Convocava, as pessoas se inscreviam, ficava dentro de uma sala. Hoje não precisa mais, né? Não necessariamente, né? Então cada um pode estar num local diferente, e essa pandemia, e vão haver outras com certeza, porque esses vírus são mutantes, né? A necessidade de você fazer essa operação remota de tudo, esse aqui é o primeiro exercício, né, que está acontecendo hoje no mundo, né? Então, eu acho que isso é o que retrata. Então, assim, os principais benefícios que a gente vê, então, são a confiabilidade, a segurança, o tempo de resposta, a precisão e a tendência diminuir o custo, né? Tirar a periculosidade, você pode fazer tudo, só entra dentro da sala pessoal de manutenção, enfim, os benefícios são muito mais do que esses que eu citei. Legal. Mas acredito que tenha dado para ter esse contexto aí daquilo que está acontecendo, né? Deu sim, deu sim. Deu para a gente refletir bastante, né? As coisas estão mudando, tem muita tecnologia nova chegando, e inclusive essa questão desse isolamento está fazendo com que a gente tenha que acelerar o processo de transformação que já vinha acontecendo. E até pensando nisso, Egberto, daqui para frente, para a gente conseguir controlar o tempo, até peço para a gente conseguir resumir um pouquinho mais as nossas respostas. O que tem de novo chegando nas subestações? O Cláudio já comentou um pouquinho, mas que tipo de equipamento novo tem chegando e o que agora dá para fazer que antes, por exemplo, não dava ou era menos eficiente? Veja, equipamento novo, a gente parte do entendimento de que é aquele que não tinha, né? Então são duas coisas. Tem coisa nova, quer dizer, que não tinha antes, e tem uma bela de uma modernização nas coisas que já tinha antes, né? Como foi o caso aí que o Cláudio comentou, dos instrumentos, né? Que por si só já é um baita de uma transformação, né? O caso do TC, do TP e tal, né? Em especial o TC, porque o TC óptico, ele vai trazer, ele já traz muito benefício no sentido de problemas que se tinha com TC convencional, a gente não vai ter, né? Como questão de saturação, necessidade aí de fiação, né? Hoje é tudo óptico, problemas com questões eletromagnéticas, erro de medição, coisa desse tipo, né? E na própria concepção da sua construção, como é o caso aí de não precisar de óleo e outras coisas que não estão, vamos dizer assim, muito alinhado com a parte verde que hoje se preza tanto, né?
Então, isso aí é uma coisa que já existia, né, o TC, mas vem uma nova embalagem agora, né? Então, o TC ótico, o TP da mesma maneira, né? O relé, propriamente dito, né? O relé agora, eu não sei se vocês estão conseguindo me ver, tá? Para mim está congelado aqui. Sua imagem está congelada. Não sei se você ligar e desligar a câmera, talvez resolva. Vamos lá, vamos tentar aqui. Bom, mas como eu estava comentando, o relé, né, também, uma coisa que já existia, mas está passando numa nova onda aí de update, né? Você imagina que no passado a gente tinha todos esses relés que foram comentados aí pelo Cláudio, né? Então imagine não vou dizer dificuldade, mas assim, o choque que aquele colaborador que estava acostumado com um relé eletromecânico, que ele ajustava ali com 2, 3 parafusinhos e basicamente tinha 2 contatos secos atrás, e era isso, e ponto, né? Para fazer uma 50-51, usava 4 relés, um por fase, mais um por neutro, e chegou o relé eletrônico, né? Então ele teve um impacto. Talvez não seja tanto, mas a gente também vai ter um pouco de impacto com esse relé mais moderno, vamos dizer assim, né? Para ele poder absorver essa nova tecnologia da edição 2 da norma 1850, né? Então, aquela questão do relé ter muitos I/Os, né? Muita entrada e saída digital, ter a entrada física para os dados analógicos provenientes de TC e TP, não precisa mais, não é mais assim um relé, né? Não é mais assim. Ou aquela ideia, né, de que o relé fazia proteção específica de um dado bay, quer dizer, continua sendo assim mesmo no relé na edição 2, mas pode também não ser, né? Ele pode fazer proteção de vários bays, né? Vai depender da capacidade que ele tem de receber os dados analógicos, né? Então, via de regra, o relé consegue receber ali as informações analógicas de um bay, né? Os 3 T6, 3 TPs e para por aí. Mas se ele também tiver a capacidade para receber mais informações analógicas, ele vai fazer a proteção de quantos bays você queira. Quer dizer, então, o que eu quero dizer? Podemos ter um relé fazendo a proteção de toda a barra de 13.8 com 10 alimentador, que seja. Isso não é mais impossível, tá? Então essa é uma mudança no que já existia. Uma coisa nova é esse negócio que chamam de Merge Unit, né? Que justamente, vamos dizer assim, é uma ponte que está sendo colocada para que a gente possa ter uma transição, porque obviamente existe um parque instalado enorme, com seus T6 e TPs convencionais, né? Mas eu quero colocar uma subestação digital, portanto, eu quero usar um relé para receber já as informações analógicas via fibra, mas meu TC não dá, meu TP não. Então, eu tenho essa Merge Unit, que é esse equipamento novo que faz esse intercâmbio. Então, ela fica colocada lá no campo, do ladinho da caixinha do TC, do TP, e ela vai fazer esse papel, né? Então, é um equipamento novo que vai compilar, trazer toda essa parte de sinais para dentro do relé. Então, é um equipamento novo, né? A parte de Merge Unit. Veja, tem outros equipamentos que terminam sofrendo aí um update como importantíssimo também, talvez do mesmo tanto de um relé, né? São a parte de equipamento de comunicação, né? A parte de switch e tal, né? Porque, perceba, num passado bem recente, inclusive muito recente mesmo, porque até hoje a gente está usando isso, né? A gente tem switches com tecnologias harmoniosas aí com a nova 1850, mas que ainda trabalha com coisas, com protocolos de rede como o RSTP e coisas semelhantes, né? Não é mais assim, né? A gente não trabalha mais assim, ou não pode mais trabalhar assim. São outros protocolos de rede mais sofisticados, portanto, que garante a continuidade do serviço. Quer dizer, se antes nós tínhamos um tempo muito rápido para recompor, no sentido de milissegundos, hoje a gente não tem mais tempo, é zero, não tem mais. Tá entendendo? Então, esses dispositivos, eles precisam estar em harmonia com as novas demandas de protocolos, que não vamos entrar em detalhe aqui, né? Para absorver esse... É porque não dá tempo, né? Fico me coçando, mas não dá tempo, né?
para poder absorver. Então, eu diria assim, Leandro, em termos de equipamento e modernidade, eu destacaria essas quatro coisas, né? A parte dos instrumentos, a parte dos relays, a parte da Measure Unit e a parte dos equipamentos de rede, no caso aí, switches e tal. Tem mais, tá? Mas eu destacaria isso aí. Legal, legal, fantástico, Egberto, obrigado. Inclusive, a gente já está com mais de 100 pessoas aqui na nossa live agora. Muito legal aí, Murilo, Otávio, Pablo, Paulo. O pessoal tá tímido ainda, ninguém tá mandando nenhum comentário. Vamos falar um oi aí, vamos falar de onde, se quiserem, né? Onde vocês trabalham, para a gente impulsionar networking aqui, mandar dúvida, mandar comentário para a gente aqui, para a gente ajudar e trocar informação. Castellini, Fábio Castellini, seguinte, muito foi falado de coisas novas que estão chegando e possibilidades novas, né? Do ponto de vista de, por exemplo, engenharia, projeto e construção, né? O que muda? O que a gente consegue fazer agora de diferente? Como é que isso fica mais fácil com a subestação digital? Então, Leandro, eu vejo que nessa parte de engenharia, de concepção da subestação, eu acho que ela talvez seja um dos setores mais também impactados com os benefícios da subestação digital, né? Hoje, até falando do 61850 na sua edição 2, né? Ele permite hoje, ele possibilitou com a subestação digital a disponibilidade de ferramentas que te permitem modelar e especificar uma subestação inteira seguindo a norma. Tá? Então, falando da disponibilidade de ferramentas no mercado, que independem, inclusive, de fabricante, porque hoje está tudo normatizado, é tudo aberto. Tá? Então, você tem essas normatizações e essas ferramentas que te permitem especificar uma subestação inteira, tá? Configurar uma subestação inteira utilizando os seus nós lógicos, ou seja, que está tudo definido em norma. Tá? A norma já está definido e a digitalização te permite fazer isso aí hoje. Né? Um outro ponto que também está mudando bastante a concepção com a subestação digital. Né? Menos a gente vai estar vendo cobre na subestação. O cobre ele vai mais e mais ser substituído pela fibra ótica. Né? Na concepção da subestação digital, você tem elementos em campo. Né? O Egberto já falou aí um pouco da Merging Unit, né? que é esse equipamento que está lá no campo, basicamente fazendo a amostragem do sinal, né? Ele amostra ali o sinal no tempo, digitaliza o sinal analógico e leva esse sinal para a sala de controle, onde efetivamente ele vai ser tratado, seja para um relé, seja para uma unidade de controle, seja para um sistema de supervisão, enfim. Essa digitalização desse sinal, quando ele é levado, ele pode ser levado como fibra ótica. Você não vai precisar mais daquele monte de cabo de controle, tá? No campo, trazendo os elementos não só de TC e TP, ou contatos, entradas, saídas digitais. Isso tudo pode ser mudado um pouquinho. Até um elemento importante que a gente não comentou ainda aqui são terminais inteligentes. Né, blocos terminais inteligentes, os famosos bornes inteligentes, que hoje você também consegue colocar em campo. Tá? Você instala esses bornes em campo para fazer aquisição de entradas e saídas digitais e leva a fibra ótica até a sua sala de controle. Então, isso aí é algo claro nas novas subestações, a diminuição aí notória da utilização de cobre. Tá? Você tem realmente muito menos utilização de cobre. Você também tem um número menor de equipamentos na sua sala de controle, muitas vezes, porque você está distribuindo isso, né, você está colocando as merge units, você está colocando os bornes inteligentes em campo, e essa informação toda ela é disponibilizada naquilo que eu mostrei ali naquele primeiro slide, no que a gente chama de barramento de processo. Ela está ali disponível naquele barramento de processo e qualquer IED ou qualquer elemento de controle pode capturar essas informações e tratar. Então, de uma certa maneira, você vai ter aí uma otimização melhor da utilização dos equipamentos, né? Até ganhando mais eficiência nos seus sistemas. Tá? Isso também é uma tendência. A subestação digital, Leandro, ela traz um conceito novo, inclusive na questão de manutenção e operação também.
Obviamente, as subestações já há um tempo, elas são tratadas de uma maneira remota. Você consegue fazer uma operação remota, isso não é uma grande novidade. O pessoal está dando um eco para mim, não sei se tem algum... Eu não sei se tem algum microfone aberto perto de você, alguma coisa assim. Não, aqui eu acho... Bom, não tem, mas enfim. Você está Pode escutando ser esse eco também, né? algum participante que está com o microfone aberto. Pode ser. E aí dá Não esse sei, eco. Leandro, você consegue fechar todos os microfones, eu só abro o meu, aí... Claro, vamos lá, continua aí. Pode continuar aí que eu faço isso Ok, aí. beleza. Eu acho que agora sumiu, tá? Foi. Então, eu quero falar o conceito do remoto, né? Algo também... O que hoje a digitalização te permite, Leandro? A digitalização, ela te permite fazer, inclusive, um suporte ou uma atuação remota na subestação, utilizando outras ferramentas que antes a gente não utilizava. Uma realidade aumentada, por exemplo. Né? Hoje a gente tem tecnologia disponível que permite um operador que está lá na subestação, está na frente de um painel, quer fazer uma operação específica, ele consegue utilizar ou um óculos com realidade aumentada ou o próprio tablet para fazer aí essa interface com um especialista que pode ser um especialista que é o próprio fornecedor da subestação, ou um outro operador que está num centro de controle, e ter uma interação muito mais precisa com o operador, a fim que mitigue quaisquer eventuais erros de uma operação indevida ou algo do tipo. Hoje a digitalização também te permite isso, né? A gente tem os advisors, né? Ou seja, toda essa quantidade de dado que você faz a aquisição na subestação hoje, essa quantidade imensa de dados disponíveis, que essa subestação está inteirinha sensoriada, aquisitando informação a todo instante, todo esse dado pode ser levado para uma camada superior para você fazer uma gestão de ativo muito mais precisa. Você pode fazer uma gestão de uma tomada de decisão de uma maneira muito melhor, muito mais precisa, porque você tem mais informação, você consegue utilizar essa informação juntamente com algoritmos de inteligência artificial, analytics, para você tomar as decisões de uma maneira muito mais rápida e muito mais assertiva. Tá? Ou seja, as possibilidades são inúmeras, tá, Leandro? Com essa quantidade de dados que você tem hoje disponível, realmente o céu vira o limite. Né? Obviamente, entra um componente importante, que é a segurança cibernética, que seguramente a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que também começa a fazer parte da sua concepção da sua subestação. A segurança cibernética é um ponto que você não pode esquecer, que ela tem que fazer parte desde o começo da tua da concepção até a operação propriamente dita da sua subestação digital. Enfim, são todos novos conceitos que começam a fazer parte aí do nosso design e operação de uma subestação hoje em dia, Leandro. Fantástico, Fábio. Super legal. Aproveitando agora, continuamos aí com cerca de 100 pessoas. O pessoal começou a comentar ali um pouco onde eles trabalham, então oportunidade para quem de repente quiser buscar uma oportunidade de networking. Agora é 11h42, então eu vou pedir para vocês para a gente tentar... Perdão de interromper, eu queria só fazer um pequeno adendo nessa parte que o Fábio comentou, na questão do projeto, né? Veja só, na maneira que a gente tem hoje, a concepção, por exemplo, né, de um painel, um painel de proteção padrão convencional, né? Uma ordem de grandeza de conexões internas nesse painel, né? Em torno de 1.800 conexões. Isso pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas uma ordem de grandeza, né? Agora você imagine que hoje, com o advento de uma subestação digital, isso se reduz drasticamente. Quer dizer, você praticamente não tem mais necessidade de bornes dentro do seu painel. Então, quanto isso representa em termos de velocidade de concepção de um projeto, velocidade em termos de comissionamento, essa questão de diminuição de cobre dentro da subestação, quanto isso não vai refletir no futuro em termos de OIM, né? O próprio custo, né, que a concessionária vai ter, que não vai ter de colocar o cobre, mas o quanto isso vai representar em velocidade de execução de trabalho, e lá na frente, aquela quantidade de demanda de eventual manutenção que se tinha,
não precisa mais ter, né? O cabo também não deixa de ser um fator aí que pode, numa situação de um sinistro, propagar fogo, né? Não tem mais, né? A concepção civil da subestação, em termos de canaleta, etc. Então, tem um impacto bem interessante, até nesse detalhe, né? Aquela maneira que a gente costumava ter de fazer um teste de aceitação em fábrica, testar ponto de painel, passa uma semana fazendo isso, subindo ponto, um trabalho maçante que na prática não tem muito valor agregado, né? É só para pegar erro de pessoas, erro físico, é questão de montagem. Não vai ter mais, né? Então, isso é uma coisa que tem muito valor, né? Tem muito valor agregado. Legal, obrigado pela colocação, Egberto. Inclusive, o assunto é bom, né? A gente vai falando. Já são 11h44, eu vou pedir para vocês tentarem ser um pouco objetivos nas próximas respostas, para a gente conseguir elaborar, trabalhar sobre alguns temas a mais aqui ao longo dessa live e também não passar e não estourar a agenda do pessoal que está assistindo. Aproveitando, Cláudio, e até uma dúvida aqui do Isaac, né, falando sobre como deve ser o processo de alteração de uma subestação mais tradicional para uma subestação digital dentro de uma empresa, se é curto, se é médio ou longo prazo, né? Como é que você propõe uma ideia dessa para a liderança quando eles não são do setor elétrico, né? No sentido de que agora está tudo conectado, os equipamentos estão se comunicando entre si, você deve ter um novo perfil de operadores ali trabalhando nesse tipo de subestação, né? Como é que você entende essa fase de projeto, por exemplo? Bom, é uma mudança, concorda? E toda mudança exige esforço de todos os lados, né? A parte importante que eu vejo é a parte da gestão exatamente das pessoas, né? Porque muda um pouco o conceito de como fazer o projeto, né? De como se fazer, quais são as etapas. Muda a formação, não é mais agora aquele projetista eletromecânico, porque numa subestação você tem um projeto elétrico, um projeto mecânico e tem toda uma coisa eletromecânica envolvida, né? Então, hoje, o cara que vai fazer o projeto, ele vai ter que ter uma noção boa de comunicação, de rede, né? Que nem vai diminuir muito a quantidade de conexões e, consequentemente, a quantidade de problemas, né? Você reduz de 1.800 uma quantidade menor, você vai ter menos problemas de conexões, né? E aí, a capacitação das pessoas é uma coisa importante para fazer esse projeto aí, né? E também as próprias pessoas que vão operar esse novo sistema, tem que haver uma conscientização comportamental diferente, né? Por exemplo, qualquer um não pode ligar um dispositivo qualquer na rede, porque através do seu dispositivo você já pode, eventualmente, estar introduzindo um vírus no sistema ou dando acesso a um hacker que pode entrar no sistema e fazer coisas que você não gostaria que ele fizesse, né? Daí o que o Fábio Bombana falou, né? A cybersecurity é uma outra questão que tem que ser levada em conta no projeto, né? Então, não é simplesmente... Você vê que algumas coisas saíram de cena, outras estão entrando. A cybersecurity é uma, né? Isso também vai ser citado, acredito, posteriormente, mas hoje a gente tem que tomar cuidado, porque as invasões podem acontecer, podem desligar as subestações, podem paralisar, às vezes, um país até, né? Nós sabemos que determinadas linhas, se forem interrompidas aí, né, mesmo utilizando todos os load shedding possíveis, muitas vezes, dependendo da quantidade de contingências que elas acontecem e na velocidade e na simultaneidade que elas possam acontecer, pode impactar todo um país, inclusive, né? Uma coisa é certa, a diminuição dos custos com periculosidade também vão acontecer devido a essa digitalização, né?
porque só entra o pessoal de manutenção, e toda operação também vai ser remota. Então, esse conceito de sistema supervisório, ele já existe há um certo tempo, só que você vê, com a nova edição, né, da 61850, isso aí está estendendo para o Process Bus, né? Ou seja, tá saindo da subestação até para o processo, né? Então, é uma integração, né? Então, você veja que mudou totalmente o conceito, né? A outra coisa importante dentro dessa gestão nova de projeto é exatamente a parte que nem do Software Advisor, que faz a gestão de ativos. Por que que isso é importante, né? Porque quando a gente tem um sistema, você tem um sinal, você tem um dado. Agora, o que os sistemas inteligentes, né, que estão nas camadas superiores fazem? É transformar esse dado em informação, né? A informação que pode ser precisa para você tomar uma decisão mais rápida, né? Não você, isso tudo hoje em dia, integrado num software, isso é tudo automatizado. Então, as decisões são instantâneas e são tomadas em função dos dados aquisitados, né? Então, isso é fantástico, né? Porque você tem informação precisa, né? Você tem dados chegando, gerando informações precisas para uma tomada de decisão que às vezes, também instantânea, né? Ou praticamente instantânea, né? E a segurança também, né, melhora muito, né, dos operadores, né, porque toda operação é remota. Então, esses aspectos, todos juntos, né, associados, já são um impacto violento no projeto, né? Não só no projeto, na construção, na manutenção, na operação, porque em todos esses processos vai ter que ter a gestão das pessoas, né? Legal, fantástico, fantástico. Egberto, eu não tenho como não te perguntar, né? O Fábio já falou, o Cláudio já colocou essa questão de cibersegurança. Subestação é uma coisa séria que mexe com a vida das pessoas. Como é que a gente garante que a gente não tenha risco de comprometer a vida das pessoas com ataques cibernéticos, por exemplo? Eu agora estou sem muito tempo para dar essa resposta, mas eu vou tentar simplificar assim, né? Você imagina um hacker acessar o seu sistema SCADA e, de uma forma bastante irresponsável, sair abrindo disjuntores das suas subestações. Imagina o impacto que isso aí pode dar, né? Bom, para quem quiser mais informação sobre esse tema, eu recomendaria acessar um site que se chama scadahacker.com. Tem bastante material lá, reportagem, casos que aconteceram em todo o mundo. É bem interessante para a gente poder abrir o olho e dar importância a esse tema, porque, via de regra, talvez até por uma razão cultural, a gente não costuma ser muito preventivo, né? A gente costuma ser muito reativo, né? Assim, faz a coisa, você se corrige depois que houve um problema. Mas esse exemplo que eu dei aqui aconteceu, tá? Aconteceu em algum lugar do mundo, isso aconteceu, né? O hacker teve acesso através de um e-mail, né, mandado para alguém da companhia e numa macro do Microsoft, enfim, deu acesso ao cidadão e ele fez isso. Deu muito problema. Então, essa questão da cibersegurança, a gente coloca da seguinte maneira: quanto vale a imagem da empresa, né? E aí eu não entro nem no mérito da questão das penalidades pelos órgãos, né? Lá vai meu barulho aqui de fundo, né? Foi a primeira coisa que eu pedi desculpa. Tranquilo. Mas, enfim, quanto vale a imagem da empresa, né? É complexo isso, né? Então, a gente hoje se dispõe, né? Já tem as normas da IEC 62443, salvo engano, define muito bem como é que deve ser feito dentro da cibersegurança, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, enfim. Eu vou resumir isso da seguinte forma: para facilitar o entendimento, a gente deveria ter, no mínimo,
ter 3 pilares aí, né? A tecnologia em si, com certeza, mas além dela, a gente tem que ter processos muito bem definidos, né? Processos que eu consiga auditar, processos que eu tenha KPI, portanto isso é suportado pela norma, basicamente seguir a cartilha. E o ponto que me parece ser o mais complexo de todos, que é gente, é pessoas, né? Então, são 3 variáveis aí que tem que ser dado atenção. O Cláudio comentou aí sobre pessoas, né? E veja, termina sempre sendo, através de comportamento de pessoas, a porta de entrada para ataque cibernético, né? O Fábio está aqui comigo, não me deixa mentir, e você também, que a gente trabalha na mesma casa, né? Sabe como a gente tem preocupação com esse tema e como tem muito compliance em cima disso, como nós somos cobrados, né? Todos nós aqui somos cobrados, não importa o nível do colaborador, tem que fazer os treinamentos obrigatórios, esses treinamentos eles são cíclicos, né? Porque você tem sempre que estar no seu sentido de alerta. Então, isso é uma coisa que as empresas têm que chamar a atenção, né? Tem que ter isso, é uma questão cultural, né? É uma questão cultural, é a mesma coisa que antes de 97, ninguém colocava cinto de segurança, né? Depois de 97, passou a se obrigar, alguma resistência e tal. Entre nós aqui, me parece que você é o mais jovem, isso é natural para você, você anda no carro hoje contando piada para o colega e já coloca o cinto, virou uma coisa automática, ninguém pensa mais nisso. Então, é assim que tem que ser a questão do comportamento com relação à segurança. Se você me perguntar, faz quanto tempo que eu não coloco um pendrive no meu computador? Eu não lembro mais quanto é que eu coloco, tá? Eu não tenho mais pendrive, tá? Então, porque tudo é nuvem, tudo é dessa maneira que a gente compartilha informação, né? Um colega precisa de uma informação, eu já vou te colocar no box, vai estar na nuvem. Então, eu diria isso, pelo menos esses 3 pilares têm que ser muito bem observados. A tecnologia sozinha ela não vai resolver todos os problemas, tem que ter os processos muito bem definidos e tem que ter uma questão cultural com as pessoas muito clara, porque se não for assim, pelo menos esse tripé para sustentar em pé, eu acho que a gente não consegue ficar imune aí à questão dos ataques de hacker, não. E só para fechar aqui, eu quero chamar a atenção que, inclusive, vai ver, quem tiver curiosidade nesse site aí, tem os dados históricos, né, mostrando, você tem ali de 2000 até 2010, né, a gente pode tomar como referência por ano ataques de hack na parte de OT, né, na parte operacional mesmo, falando do SCADA lá, 12, 13 por ano, mais ou menos. De 2011, o negócio subiu para mais de 200, tá? Então, a coisa ela vem aumentando expressivamente. Então, e só isso é um tema para a gente conversar, fazer uma live só sobre cibersegurança. Porque, obviamente, cada vez mais isso é uma coisa que vai ter que ser dada atenção, tá? E, infelizmente, pessoal, a gente tem aí uma situação de só dar atenção depois que acontece alguma coisa, né? Como eu comentei. Mas não pode mais ter esse comportamento, né? Acreditem, é verdade. Os hackers atacam e ferra com a nossa situação, não é blá blá blá, né? Então tem que se ligar com isso aí. Exatamente. E inclusive aproveitando a deixa, Egberto, é por isso que a gente, atendendo até o seu pedido, já tem lives programadas sobre 2 assuntos novos. Queria aproveitar que o pessoal está aqui antes da gente encaminhar para a sessão final, para deixar vocês aí cientes, né? No dia 20 de maio, ou seja, quarta-feira que vem, às 5 da tarde, a gente fala de ADMS, sistemas ADMS para distribuição de energia. Então, a gente dá uma introdução num primeiro momento para as pessoas saberem o que é ADMS, e aí depois entra mais a fundo em algumas funcionalidades para que ele serve e como que ele pode ajudar a sua empresa. E no dia 21, na quinta-feira que vem, às 17, né, às 5 horas da tarde, a gente fala justamente de cibersegurança. E aí sim, a gente vai ter uma live inteira para falar de cibersegurança. Tá todo mundo convidado. Inclusive, quem quiser colocar aí no chat para mim, para a gente saber, né, que horário vocês preferem, se é às 11 da manhã ou se é às 5 da tarde, essa agenda ela se mantém, né, mas para próximos conteúdos, ajuda a gente a se adaptar melhor à rotina de vocês. Para finalizar, a gente está quase fechando aqui, Fábio e Cláudio. Fábio, é um conceito novo, é uma tecnologia nova, é um tipo de projeto diferente, existem riscos, claro. Então, como é que uma empresa que quer passar por um tipo de projeto como esse,
escolhe ali um fornecedor, escolhe um parceiro para conseguir fazer um projeto de qualidade, fazer um projeto com segurança e eficiente, né? E claro, o que a Schneider consegue ajudar com isso? E depois o Cláudio, o que você vê de tendência aí pincelada, porque eu vou te convidar para uma próxima live de subestação digital até mais aprofundada. Tá no mute, Fábio. Tá no mute, Fábio. Tá no mute ainda? Acho que agora saiu, agora né? Vai. Não, agora saiu. Tá bom. Obrigado, Leandro, pela pergunta. Realmente a escolha do parceiro ideal, realmente é uma decisão que talvez pode significar ter ou não ter sucesso com a implementação de uma subestação digital. Então, aqui, o que eu posso comentar, tá, Leandro, que essa escolha tem que passar na seleção de uma empresa realmente que tenha o digital no seu DNA. Tá? É uma empresa que esteja habituada com o digital, que viva essa transformação digital e consiga suportar os seus parceiros e clientes nessa transformação. E falando um pouco da Schneider, sem dúvida hoje até no estatuto da nossa marca, o digital ele está muito presente. Tá? A Schneider é uma empresa que hoje inova e fornece soluções digitais, sempre buscando mais eficiência e sustentabilidade, né, Leandro? Hoje, para você ter uma ideia, uma das nossas principais missões é que a Schneider ela realmente acredita que o acesso à energia e o digital é um direito humano básico. Tá? Isso aí está presente no nosso estatuto, na nossa marca. É algo que a gente realmente vive isso com muita intensidade. Qualquer processo que a gente fornece, que a gente trabalha, a gente busca um fornecimento de energia seguro, confiável, sustentável, eficiente, conectado e aberto. Tá? Isso realmente dirige tudo aquilo que a Schneider faz hoje. Tá? Que apesar de ser uma empresa multinacional, uma empresa global, é uma empresa que tem as suas raízes locais. Hoje a Schneider está presente no Brasil, tem escritórios espalhados por todas as regiões, nós temos fábricas em todas as regiões também, pessoas com expertise e conhecimento aqui no Brasil, local. Tá? E fazendo um paralelo até especificamente para a solução de subestação digital, ela se enquadra naquilo que a Schneider tem do coração digital, que é o X-Structure. Né? O X-Structure é a nossa arquitetura e plataforma aberta, tá? Baseado em IoT, onde a gente tem na concepção dele, 3 camadas, né, de produtos conectáveis, fazendo um paralelo à subestação digital. Estamos falando do todos os relés de proteção, o sensoramento daquilo da aquisição de dados. Temos uma segunda camada, que é a camada de controle, o Edge Control, que trata todas essas informações aquisitadas por esses produtos conectados e leva para a terceira camada, que é a camada ali dos advisors, a camada de gestão, né, a camada onde a gente vê hoje, por exemplo, um ADMS, um sistema georreferenciado, parte de gestão de ativos, ou seja, é uma arquitetura conectada, aberta, que busca a eficiência e que traz todos os pilares que a gente comentou aqui. A cibersegurança está presente, a parte de analytics está presente, toda a parte de conectividade, eficiência e sustentabilidade está presente nesse conceito do X-Structure. Então, tentando aí em poucos minutos tentar mostrar um pouquinho por que lado que acho que a gente recomenda seguir é isso, tá? É buscar um parceiro onde o digital realmente esteja presente no DNA dessa empresa. Legal, obrigado, Fábio. Cláudio, aí, se você quiser complementar com as tendências, e claro, você também ajuda empresas a construírem projetos como esse, né? Sim. Bom, eu não vou dizer que é uma tendência, mas hoje em dia, só para informar vocês, já existem subestações onde os IEDs não ficam mais nos painéis, né? Os IEDs ficam em mainframes, às vezes, distantes do local onde estão os painéis. Num local onde o ambiente é muito mais controlado, muito mais seguro, você vai ter menos IEDs, porque no fundo o IED é um computador. Então, se você tem um mainframe que pode emular o comportamento do IED, você não precisa mais do IED, né? Então, a gente não sabe se isso é uma tendência ou não, mas uma coisa é certa,
as coisas estão mudando e pode chegar nesse ponto como sendo uma forma até mais segura, até dentro da visão de cybersecurity, ao invés de você ter vários locais, um local onde você tem uma monitoração muito mais eficiente, né, e mais rápida, né, usando equipamentos muito mais velozes, né? Então, isso pode ser uma tendência, né? E pode ser que a cibersegurança leve a isso, né? A gente, que nem eu disse também antes lá, essas pandemias tendem a fazer as coisas ficarem muito mais isoladas e, ao mesmo tempo, integradas, ou seja, distribuída e integrada, né? Então, esse exercício da pandemia mostrou isso, né? E essa integração, gente, ela sem volta. Nós temos o IoT hoje, né? Para até fazer uma brincadeira, hoje, daqui um pouquinho, nós estamos chegando no ponto que a tua geladeira vai gerar um sinal no teu celular dizendo, ó, você precisa comprar mais cerveja que está acabando, tá certo? Então, tá tudo integrado hoje, gente, né? Então, a internet das coisas é isso, é a integração de tudo, né? Então, nós aqui que vivemos a parte de sistemas de energia, tudo também tem que estar integrado, né? Então, outra coisa importante, serviços também, a parte de serviços vai mostrando uma outra tendência, porque você pode ter suporte remoto, né? Operadores em tempo real, por exemplo, né? Então, o cara está aqui, pô, eu não sei o que eu faço, tem um cara do outro lado lá já te dando suporte em tempo real do que você fazer. Então, existem oportunidades novas surgindo também em termos de serviços, né? Desenvolvimento de aplicativos para treinar operadores. Então, antes de você colocar um cara para fazer alguma coisa, ele treina antes no aplicativo. Então, você vê que ele tem a situação praticamente igual à real, e você simula as contingências no aplicativo para ele e ele vai treinar. Porque, gente, eu não sei se vocês já chegaram a ver um vídeo de uma pessoa que não é treinada quando acontece uma contingência numa subestação. O cara se perde, ele fica que nem uma barata tonta, ele não sabe o que ele faz primeiro, né? Então, essa parte de treinamento e esses apps podem ajudar absurdamente. Então, o que nós estamos falando? De novo, novas oportunidades, né? De serviços, de coisas que podem ser desenvolvidas, né? Então, eu vejo isso que tudo tem que ser digitalizado e, ao mesmo tempo, integrado, que é até o que a própria IEC 61850 edição 2 está fazendo mesmo, para complementar tudo isso, né? Então, é isso aí que eu vejo, né? Num futuro aí próximo, né? Ok? Perfeito, Cláudio. Eu estou compartilhando aqui na tela com vocês, acho que vocês devem estar vendo aí o contato de todo mundo que participou, na verdade, dos speakers aqui da nossa live. Se quiserem mandar algum questionamento, alguma dúvida, tá ali os e-mails de cada um. Sugestão de conteúdo, coisas que vocês querem que a gente fale a respeito, podem mandar no meu e-mail também, que a gente vai tratar isso e trazer mais conteúdo para vocês. Quero Só meu nome que tá errado aqui em cima, ó, João Marques, ó. Erro meu. Tranquilo. Desculpa, Cláudio. É Cláudio Mardegan, o e-mail tá certo. Isso. Ok. Eu queria dar uns segundinhos aí, a gente já passou 7 minutos do meio-dia, mas dá uns segundinhos para vocês se despedirem, fazerem uma chamada final, um comentário final que vocês queiram fazer. Bom, Leandro, mais uma vez agradeço, tá, a oportunidade. Me coloco aqui à disposição, meu e-mail vocês estão vendo aí na tela. A Schneider Electric está pronta para ser o parceiro ideal de vocês para a implementação de uma subestação digital. Tá? Então, qualquer demanda que vocês eventualmente possam ter, por favor, nos procurem, que seguramente a gente vai conseguir ajudar vocês da melhor maneira possível. Tá? Mais uma vez agradeço, um grande abraço. Se possível, participem das próximas lives, o Leandro divulgou aí, vamos ter outras lives aí, acho que é uma iniciativa bacana, principalmente nesse momento aí que grande parte aí da população está isolada, está vivendo aí
numa situação um pouco especial, é uma oportunidade para que a gente tenha aí para trocar informação e fomentar esse compartilhamento de conhecimento, tá bom? Obrigado de novo pela presença, pessoal, um grande abraço. Até porque o objetivo, né, Fábio, aqui é a gente realmente discutir tecnologia, discutir tendência e trocar informação, né? É claro que a gente tem o dever de falar e de deixar todo mundo ciente que a Schneider está aqui para ajudar quem precisar, mas a gente está aqui antes de qualquer outra coisa para discutir tecnologia e para falar de conteúdo. Eu queria também agradecer a oportunidade, Leandro, e coloquei meu celular aí no chat, né? Eventualmente alguém pode querer trocar alguma ideia, a gente está aqui para ajudar. É essa a nossa missão. Já que vai ter essas outras lives, falha minha, eu deveria saber que teria, mas eu não tinha mapeado isso aí. Eu reforço aqui para todos que estão presentes, né? Para assistir, em especial, eu daria uma atenção à questão da cibersegurança. Pessoal, isso é um tema muito sério, cada vez mais está se tornando crítico esse assunto. Eu diria que hoje a gente colocar um pendrive desconhecido num computador corporativo é quase a mesma coisa que fazer sexo sem camisinha, né? Não pode, né? Então a gente tem que passar a ter uma cultura, né, de segurança, entende? Então eu chamaria atenção para essa live que vai ter e recomendaria muito que vocês assistissem. Eu particularmente vou assistir, né? Então é isso, Leandro. Obrigado pela oportunidade. Se precisar, é só levantar a mão, porque lá na minha terra tem um ditado que diz assim, né? Para adivinhar, só se comer cocô de cigano. Como eu nunca comi, eu não adivinho, né? Então, se levantar a mão, eu vou saber que precisa de ajuda. Se não, não vou saber. Um abraço, querido. Muito bom, Egberto. Egberto e os ditados dele. É isso aí, como o Egberto falou, já falei, vou repetir. Quarta e quinta-feira da semana que vem, 20 e 21, tá? 17 horas. Cláudio, não João. Muito obrigado pela oportunidade. Egberto, Fábio, Leandro, foi um prazer estar junto com vocês aqui, trocando conhecimento e experiências vividas, né? E queria agradecer também a todos que aqui ficaram conosco, né? E também me coloco à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. A Engepower está há 25 anos no mercado, né? Então já é uma empresa, não tenho 100 anos da Schneider aí, mas se a gente olhar a vida útil das empresas de serviço aqui no Brasil, eu diria que a gente é um grande sobrevivente de tantos e tantos planos e tantas pandemias e coisas que podem acontecer. Então, mas isso tudo acontece graças aos amigos, aos clientes e àqueles que confiam na gente, né? E queria dizer para vocês uma mensagem final, que é a seguinte: a base de qualquer relacionamento é a confiança. Então, nomeiem parceiros em que você confie. É isso. Obrigado a todos. Legal, obrigado, Cláudio, Fábio e Egberto.